Se o seu umbigo cicatrizou mal após uma abdominoplastia, você deve ter muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, eu vou abordar no vídeo de hoje este tema. Assista o vídeo até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica. Então, como eu falei, eu vou falar sobre aquelas pacientes que tiveram dificuldade para cicatrizar a região umbilical após uma abdominoplastia. Muitos fatores são responsáveis para dar uma má cicatrização nesta região. Então, primeiro eu vou abordar que fatores são esses e depois eu vou explicar o que pode ser feito, as dificuldades de tratamento desse tipo de problema. Então, eu vou começar dizendo por que isso acontece em alguns casos. Bom, eu listei aqui as principais causas de problemas para cicatrização na região umbilical. Começar das mais simples para as mais complexas. A primeira seria as pacientes que possuem aquele tipo de cicatrização hipertrófica ou queloide. Essas pacientes, após uma boa cicatrização do umbigo, elas acabam fazendo aquelas cicatrizes mais fortes, umas cicatrizes mais altas, alargadas, nesta região que já é circular. Quando isso acontece, a paciente que estava com aquele umbigo inicialmente nas primeiras semanas, primeiros meses, bem bonitinho, pode ser que ele fique com essa cicatriz muito aparente. E isso vai ser um problema para a paciente esteticamente falando. Só que isso independe um pouco do que o cirurgião fez na cirurgia, porque isso é uma característica genética da paciente. É uma característica cicatricial que está no código genético dela. Difícil combater isso. Existem algumas coisas para tentar prevenir, mas nada é 100%. Um outro problema que pode vir a dar precocemente na cicatrização do umbigo é a descência de sutura, que é a abertura da sutura na região umbilical. Isso acontece, na maioria das vezes, porque essa região é uma região de muita tensão. Tem a tensão do retalho abdominal que está sendo tracionado para baixo e a própria tensão também da cicatriz umbilical puxando a incisão para baixo. E isso pode causar, quando a paciente tem, às vezes, déficit vascular, uma descência, uma abertura da cicatriz. Nesses casos, geralmente isso acontece em 1 ponto, 2 pontos ali, a paciente fica fazendo o curativo durante alguns dias, algumas semanas e cicatriza normalmente, na maioria das vezes, não causando um problema estético aparente na maioria das vezes. Isso aí se resolve muito bem. Só que é chatinho porque ela vai ter que ficar fazendo o curativo durante mais tempo. Um outro problema que pode vir a ocorrer é a epidermólise, que é tipo a morte celular da camada mais superficial da pele. E isso acontece geralmente na parede interna da cicatriz umbilical e não em toda a circunferência do umbigo. Geralmente é num terço ou num quarto da circunferência. E também, como a pequena descência, não causa um problema estético para a paciente. Só vai causar mesmo um tormento durante as primeiras semanas que ela vai ter que ficar fazendo curativos com cremes, pomadas especiais para ajudar na aceleração dessa cicatrização. Um problema agora mais tardio, um pouco mais complexo de se tratar, é a contração da ferida umbilical, da cicatriz umbilical. Isso acontece em algumas pacientes devido a uma cicatrização forte que a paciente faz, como se fosse uma retração cicatricial, que pode dar em qualquer tipo de cicatriz linear. Só que o umbigo, ele tem a cicatriz circular. Quando acontece uma retração da cicatriz circular, vai acontecer um fenômeno de constricção dessa cicatriz. Então ela vai vir em direção ao centro, E isso vai acarretar numa diminuição da circunferência do umbigo, deixando o umbigo muito pequenininho. Isso tem como se tratar cirurgicamente. Esteticamente, às vezes não incomoda a paciente, outras vezes vai incomodar e tem como se tentar refazer a cicatriz umbilical. E aí, num pós-operatório, a paciente vai ter que tomar muito cuidado com os curativos, fazer os curativos bem direitinhos, às vezes usar uma órtese de silicone para manter esse umbigo aberto por mais tempo, para passar aquela fase de contração. Ou usar uma bolinha de gaze ou uma bolinha de plástico. Tem cirurgião que tem vários artifícios para deixar o umbigo mais abertinho. Bom, agora eu vou falar do problema mais chato de se tratar e que acaba sendo mais complexo para a paciente e para a própria estética quando isso acontece nas abdominoplastias, que é o déficit vascular
diminuição de aporte sanguíneo na região do coto umbilical. Isso vai acarretar uma grande epidermólise, né, total, ou mesmo uma necrose, uma morte celular de todas as camadas da pele da região umbilical e acometendo até a derme, às vezes até o tecido gorduroso subcutâneo. Nesse caso, vai ter uma morte praticamente toda do coto umbilical. A paciente, como aquela epidermólise que eu falei parcial, tem que ficar fazendo curativo, mas ela vai ter que fazer curativo por muito mais tempo. Às vezes vai precisar de retirada desse tecido que está desvitalizado pelo próprio cirurgião. E nesse caso, acaba que a paciente pode ter uma cicatrização muito forte em todo o coto umbilical. Esteticamente, pode ficar desagradável para a paciente e o tratamento disso é muito complexo, porque nesse caso a paciente teria que fazer uma reconstrução total do umbigo. Mesmo as melhores reconstruções totais de umbigo nunca ficam esteticamente tão boas como o próprio umbigo da paciente. Então é importante a paciente, quando tiver um problema desse, ter muita paciência, esperar a hora certa de se intervir para tentar melhorar a qualidade estética do umbigo dela, para não colocar a carroça na frente dos bois, que aí ela não vai conseguir nem uma estética boa e nem acelerar o processo cicatricial. Vai demorar mais ainda para cicatrizar e esteticamente pode ficar até pior. Isso ocorre por vários motivos, o déficit de aporte sanguíneo nessa região. Para o cirurgião não tem muito como ele saber como está a vascularização do umbigo. A gente conta que a vascularização está vindo de uma forma suficiente pela musculatura, porque nós, quando fazemos uma abdominoplastia, nós fazemos a incisão toda em volta do umbigo. Então, nós interrompemos o aporte que chega pelas laterais do umbigo. Todo o aporte sanguíneo vai chegar por baixo dele, pela musculatura. Se a paciente tiver um déficit nessa região, ou esse déficit for prejudicado pela própria aplicatura, pela cirurgia em si, porque você tem que juntar o músculo ali em volta do umbigo, você tem que passar o bisturi em volta daquela região, então muitas perfurantes, vasos sanguíneos em volta ali são lesados durante a cirurgia. Isso pode acarretar num déficit de aporte sanguíneo e causar a necrose. Tem outras causas, pacientes com diabetes, pacientes tabagistas, né, fumantes, também tem a diminuição de aporte sanguíneo na pele, então pode vir também atrapalhar a vascularização. Outra coisa também é a paciente fazer o curativo errado, colocar muita coisa dentro do umbigo para tentar manter ele aberto e acaba fazendo uma compressão, né, extrínseca dessa região e o sangue não consegue chegar. Posicionamento errado no leito, a cinta mal colocada, várias coisas podem ocasionar diminuição de aporte sanguíneo nessa região, causando uma necrose ou uma epidermólise extensa dessa região. Bom, agora no vídeo eu vou falar dos cuidados que as pacientes podem ter para não provocar ou então intensificar um problema que ela esteja tendo na região umbilical. A primeira coisa é seguir bem as orientações do cirurgião plástico à risca. Quando o cirurgião plástico falar para botar uma gazezinha enroladinha dentro do umbigo com o creme X, tem que usar exatamente esse creme que ele está falando e colocar a gaze da forma que foi colocada, para você não colocar de menos nem colocar de mais. Os moldes para o umbigo, na maioria das vezes, quando eles são necessários, é importante a paciente colocar de uma forma que não cause nenhum incômodo nela. Ele tem que estar confortável na região umbilical sem causar um atrito muito forte ou uma pressão muito forte na parte interna, no fundo do umbigo. Outra coisa, na hora de limpar o umbigo com álcool 70 ou metiolate ou clorexidina alcoólica, cuidado para você não deixar essa substância lá no fundo do umbigo preenchendo ali de uma forma onde ela fique por muito tempo, porque essas soluções elas são boas para fazer asepsia, porque elas matam ou paralisam as bactérias, mas elas também em grande quantidade causam dano ao tecido sadio da paciente. Então ela pode vir a ter uma queimadura por álcool,
ou então mesmo uma irritação no local que pode vir a atrapalhar, né? Ou então a deixar a cicatrização mais lenta. Então, muito cuidado na hora de fazer a asepsia. Faça a asepsia e seque, não deixe resíduo do líquido lá dentro. Outra coisa é deixar o umbigo muito úmido. A paciente sai do banho, não seca o umbigo direito, ou começa a botar uns cremes com um nível de água muito alto e acaba umidificando muito a pele naquela região e fica aquela pele meio macerada. Isso pode atrapalhar também a cicatrização. E, para finalizar, cuidado com aqueles cremes das amigas, né? A amiga usou o creme X, foi uma maravilha, vou usar também. Eu vi no Facebook a fulana falando que usou o creme e melhorou. Não é assim. Use o creme indicado pelo seu cirurgião plástico, mostre sempre para ele como está indo a sua cicatrização, porque o creme ou a pomada que é bom para uma paciente não quer dizer que vai ser bom para outra paciente. Bom, para concluir então, gente, o ideal do umbigo, para ele ficar bem bonito, é que ele cicatrize bem, né, de primeira, né, que ele não tenha problema de cicatrização. Quanto menos problema de cicatrização ele tiver, mais bonito vai ficar o umbigo, a cicatriz vai ficar de uma qualidade boa, vai ficar mais escondida, o umbigo vai ficar anatomicamente mais natural. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, tanto no tratamento cirúrgico, né, do umbigo, quanto também no pós-operatório. As duas coisas têm que andar juntas. E a paciente que tiver um problema, se for um problema, como eu falei, simples, é só ter paciência, fazer o curativo direitinho, que ele vai ficar bacana esteticamente. Caso a paciente tenha um problema muito grande, que deixe esteticamente o umbigo de uma qualidade não tão boa, existem tratamentos para tentar amenizar, mas é muito difícil de você voltar a ter aquela anatomia mais natural que você tinha antes. A anatomia do umbigo, para ela ser refeita, ela tem um grau de complexidade muito grande. Então, vamos tentar sempre cuidar do umbigo para que ele cicatrize da melhor forma possível. Então, amigos do Clube da Plástica, continue mandando os seus comentários, mande também sugestões de temas para a gente vai fazendo assim que possível. Nos acompanhe no nosso site www.clubedaplastica.com, no YouTube e na nossa fanpage no Facebook. Até a próxima semana com mais um vídeo. Até lá!